Oi gente, bem-vindos ao canal! Eu sou a Cíntia. Eu sou o Yasser. Hoje viemos aqui falar um pouco sobre a cidadania italiana, né? Porque tá tendo muito boatos sobre a cidadania italiana, porque mudou ou vai mudar algumas coisas e a gente veio aqui explicar pra vocês. Pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, gente, estou tirando a minha cidadania italiana. Entrei com um processo ano passado. Tem todo o tour aqui no canal, né, sobre a cidadania, né, a série todo o passo a passo que a gente fez, inclusive valores. Eu vou deixar no final desse vídeo linkado, né, a playlist da cidadania italiana pra vocês assistirem e entenderem melhor. Então, gente, essas últimas semanas aí, né, nesses últimos dias mais especificamente, ocorreu uma ducha de água fria em muita gente, né, porque o governo da Itália anunciou uma mudança da noite pro dia, né, era numa sexta-feira, de que haveriam mudanças na lei da cidadania italiana, né, só que não era na lei, na Constituição especificamente, era uma medida lá que eles implementaram que seria a partir daquele momento que iam mudar as regras, né. Então o que acontece? Eles estariam limitando a 2 gerações somente, né? Ou seja, só para quem tinha direito à cidadania através do avô, né? Ou do pai, né? Obviamente. Sim. Mas assim, quem é que hoje tem uma relação direta com o avô, por exemplo, para pegar a cidadania? É praticamente ninguém. A maior parte dos imigrantes, né? Dos descendentes de italianos, eles são da época de 1800 e pouco, que foi quando houve a grande imigração da Itália aqui para o Brasil, né? E então a maior parte das pessoas são descendentes dessa época, né? Então aí o ministro lá da Itália, ele anunciou essas mudanças, né? A justificativa que ele estava dando era que os imigrantes eles não pagavam impostos e que eles estavam interessados em utilizar o sistema de saúde da Itália e eles acabavam usando o sistema de saúde lá e acabava tendo muita gente, não sei o quê. Só que assim, as desculpas lá que ele deu, na verdade, nenhuma delas era cabível, né? Porque a gente sabe que, na verdade, é totalmente o contrário. E aí, outro ponto que ele citou, que ele não está totalmente errado, mas ele falou da indústria do passaporte, né? Que haviam agências que vendiam como se fosse o segredo para obter o passaporte italiano. E aí ele dizia que, na verdade, o ser italiano era algo muito sério, que não era algo para ser, tipo, comercializado, né? Neste ponto ele não está totalmente errado, né? Porque realmente várias empresas aqui vendem o passaporte, né? Mas é que assim, gente, a cidadania, na verdade, é para ser reconhecido italiano, e a Itália espera que a gente vá lá para a Itália, que pague impostos lá, que produza, né, lá, para os italianos terem algum tipo de benefício, né? Então, nessa parte aí, ele até não estava totalmente errado, mas ele falou outros absurdos que eliminou completamente o crédito dele, né? Então, gente, mediante a tudo isso que o Yasser falou, né, a gente veio aqui pra falar pra vocês alguns pontos que são muito importantes, porque a gente tem contato direto com o nosso advogado, que é lá da Itália. Ele tá por todo o assunto, tá por dentro de todo o assunto, ele tá bem ativo no Instagram, né, o nosso advogado esse fim de semana passado ele fez uma live, a gente assistiu a live, então ele tá nos deixando sempre informados sobre tudo que tá acontecendo lá, né, e passando a informação mais clara e detalhada possível. Então, mediante a tudo isso, a gente veio aqui falar pra vocês alguns pontos que ele citou, o que a gente deve se preocupar, o que a gente não deve. Nossa, perdi o direito da cidadania e agora realmente é só pra quem, né, veio descendente do avô e não do bisavô ou trisavô. No meu caso, é o meu trisavô, né, então, e se não fosse meu trisavô, eu ia perder minha cidadania? Então, a gente veio aqui pra falar pra vocês, né, dar esse feedback nosso também, falar o que a gente acha sobre e dizer pra vocês ficarem calmos que tem muita coisa que estão falando aqui no YouTube que não é verdade. Tem muita gente falando que todo mundo perdeu direito, que agora ninguém mais vai conseguir. E não, gente, não é bem assim que funciona. Não precisa se apavorar, porque tem gente que faz conteúdo aqui, eu acho que só pra apavorar as pessoas, né? Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar a informação clara, detalhada e a informação correta, né? A gente não quer mentir e falar coisas erradas só para engajar no vídeo. Então, gente, um dos pontos, né, que o pessoal fica falando aí no YouTube é que acabou a cidadania italiana, terminaram, não vamos mais conseguir. Não é isso, gente, vocês podem ficar tranquilos, né? Porque o que acontece? Essa lei que vai mudar,
ela vai tirar também uma parte do processo que era via consulado. Ou seja, os consulados italianos, eles não fariam mais a parte de reconhecimento de cidadania. O único processo viável seria o processo por via judicial, que é o processo que a Cíntia está fazendo, que é o processo também que já está lá protocolado, nosso, né? Isso também é uma novidade também que a gente, né, vai trazer, que o processo ele já está em andamento lá na Itália, então a gente vai trazer outras notícias conforme ele for sendo atualizado. Sim. Mas aí então vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão perder o direito de vocês, porque essa lei que lançaram aí, ela é inconstitucional. Né? Então tem vários pontos na lei italiana, na Constituição italiana, que descaracterizam essa lei que esse ministro fez da noite pro dia lá. Então alguns pontos eu trouxe aqui, né? O nosso advogado ele postou, né, no Instagram, então a gente vai trazer aqui a verdade para vocês, tá? Então o primeiro ponto, tá? A lei ela não pode retroagir, tá? A Constituição e o Código Civil italiano proíbem que uma lei alcance fatos passados, como o seu nascimento, a não ser se for para benefício cidadão. Ou seja, a Constituição diz que quem nasce de um descendente de italiano, no caso a Cíntia foi do trisavô, ela já nasceu italiana. Então, essa medida que eles tomaram lá, ela não pode retroagir, ela não pode tirar o direito que ela já teve desde o nascimento. Entende? Então, todos vocês que são descendentes de italianos, vocês têm direito, né? Vocês já são italianos, só vocês têm que informar a Itália, né, para o reconhecimento e a Itália saber que vocês existem, né? Mas todo mundo que nasceu de um descendente é italiano, tá? Então, por isso que ela é inconstitucional. Viola o princípio da igualdade, é o segundo motivo, tá? A Constituição italiana afirma que todos os cidadãos são iguais perante a lei, vedando então a diferenciação entre cidadãos nascidos dentro ou fora do país. O que isso quer dizer, tá? Dentro dessa medida, tinha uma distinção de italianos que nasceram na Itália e italianos que nasceram fora da Itália. Então eles estavam dizendo assim que quem nasceu na Itália poderia passar, né, a geração um para o outro, e quem fosse estrangeiro e tivesse um filho teria que estar no mínimo morando há 2 anos na Itália para conseguir passar a cidadania. Então, tipo, já é um outro motivo que é a desigualdade, né? Então, tipo, então tem italianos puros ou italianos que não são puros, é basicamente isso, tá? Então esse seria o segundo motivo. Agora o terceiro motivo, né? Decretos não podem tomar direitos fundamentais, tá? A cidadania é um direito fundamental. Para alterá-la, seria necessário uma lei a ser discutida por todo o parlamento e não suprimida do dia para a noite como um decreto, né? Então foi o que aconteceu. Sexta-feira, de uma hora para outra, lançaram e foi regra. Os pedidos feitos até dia 27 às 23h59 estavam sendo aceitos e depois já não estavam mais. Tipo, foi uma loucura, gente. Tipo, o pessoal ficou... Eu acho que da sexta-feira, o fim de semana inteiro, os advogados trabalharam, né? Porque ficou todo mundo apavorado mesmo, né? Até nós, a gente também ficou com medo, porque a gente não sabia se afetar o nosso processo, porque até então a gente não tinha informação nenhuma, né? Aí depois, antes mesmo do advogado nos falar, eu assistia o discurso do ministro, e o ministro falou lá que quem já tinha aberto o processo, quem estava com o processo em andamento, não seria afetado, que seriam só os próximos, né? Aí nos tranquilizou, mas também nos deixou com aquele pensamento, as pessoas vão perder o direito, né? Sendo que elas já nasceram com esse direito, então a gente ficou pensando também nas outras pessoas, né? Mas enfim, até o momento a gente tá tranquilo, tá? O quarto motivo, decretos só são permitidos em caso de extrema urgência. Para a legislação italiana, decretos-lei, né, que foi o que fizeram, só podem ser feitos em casos de guerras, pandemias e desastres naturais, e não para alterar as regras da cidadania, tá? Então, o que esse ministro fez, né? Ele fez esse decreto-lei, só que a justificativa que ele falou é que a Itália estava tendo um problema tinha muitas pessoas que eram pessoas ruins, que estavam conseguindo a cidadania e estavam entrando no país, e ele meio que deu essa desculpa que era uma questão de segurança pública, né? Então é algo que não reflete a realidade, tá? Então ele só usou isso como argumento, né? E o quinto motivo, violação de acordos internacionais, tá? Então a Itália, ela tem acordos internacionais com outros países, então essa medida ia acabar quebrando acordos com outros países também, tá? Então assim, gente, essa discussão da cidadania já vem de muito tempo, né?
Já vem de muito tempo, antes mesmo da gente fazer a cidadania, já haviam conversas de alterar a lei e tudo mais. Foi até o que nos motivou a fazer, né? Sim, em questão também dos valores, que ia mudar, né? A gente fez tudo ano passado, correndo no final do ano, a gente correu atrás de todas as documentações, tudo, porque a gente ficou com medo que pudesse mudar alguma regra, alguma lei, e também o valor, né, que ia aumentar. Sim, então teve alteração também do valor, pelo que o ministro falou, sairia dos 600 euros, que já aumentou, né, nesse ano, para 700. Então já aumentaria também o valor dessa questão da cidadania. Aumentaria de novo, porque agora na virada de ano de 2024 para 2025 já tinha aumentado e agora eles vão aumentar de novo. Além de algumas outras mudanças que ele também disse que traria, por exemplo, de a cada 25 anos, os descendentes de italianos eles tenham uma obrigação com a Itália, por exemplo, de fazer uma votação, pagar algum imposto, algo do tipo. A cada 25 anos teria que ter algum tipo de contato, né? Porque segundo ele, as pessoas elas pedem a cidadania, pegam o passaporte e vão embora. Ninguém mora na Itália. Ninguém mora na Itália, né? E na verdade a maioria das coisas é o que acontece realmente, né? Mas se é o nosso direito de ter, por que não também, né? Exato. Fica essa questão também. O ministro ele tocou muito no assunto assim que as pessoas estavam pegando o passaporte europeu, né, o passaporte italiano, para fazer compras em Miami. Mas aí eu pensei, tá, mas qual que é o problema? É o direito da pessoa, né? Ela é cidadã europeia, ela pode usufruir dos benefícios, ela pode fazer compras em Miami, né? Então isso não é um problema. E ele citou isso várias vezes durante o discurso, né? Então a gente achou que ele inventou algumas desculpas assim para querer passar isso, né? E uma semana antes, né? Eu tô estudando italiano, tá? Com uma professora lá da Itália, ela comentou de uma matéria que passou uma semana antes desse decreto, falando sobre as pessoas que estavam fazendo a cidadania italiana. Então teve uma reportagem que foi ali na Avenida Paulista, a gente passou na frente do consulado até italiano, fizeram uma matéria ali e essa pessoa italiana ela começou a perguntar na fila, me fala aí 2 cidades da Itália, umas 3 cidades da Itália. A repórter perguntando para as pessoas que estavam na fila. E, obviamente, a maioria, ninguém sabia responder, né? Porque a gente não estuda essas coisas, né? A gente mal conhece o Brasil, né? Então, imagina, às vezes, saber uma cidade da Itália. Né? Então, aí ela começou a perguntar isso, só que ela perguntava em italiano, para ver se as pessoas também sabiam italiano. E as pessoas não respondiam italiano, né? Ou seja, foi uma reportagem já tendenciosa para, por exemplo, assim, para meio que comprar a opinião dos italianos lá da Itália, para pensar assim, mas por que as pessoas estão tirando a cidadania? Porque assim, os italianos hoje lá, boa parte deles desconhece desses processos, né? Então eles não sabem que existe isso e tudo mais. Só que eles enxergando aquilo, eles vão achar estranho, vão dizer assim, tá, mas como é que esse povo aí tá conseguindo a cidadania, que direito que eles têm? Foi uma matéria justamente para negativar esse processo, né? Eles fizeram isso já tentando comprar, só que já tem ministros lá do governo que já estão contra, que tem várias medidas contra que vão derrubar em 60 dias, né? Assim espero, né, gente? Todo mundo está acreditando nisso. Essa mensagem aqui para vocês era para tranquilizá-los, né? Ao contrário dos outros tantos vídeos que vocês vão ver aí que o pessoal está tentando apavorar, dizendo hoje que tu pesquisou bastante, né? E viu um monte de gente postando vídeo. Acabou a cidadania, não tem mais. Não é assim. É o fim do passaporte. E uma coisa que o nosso advogado falou é que mesmo que a lei aprove, tem essas mudanças, vocês ainda podem sim entrar com o processo. Sim. Podem fazer a solicitação. Não está dizendo que vocês não podem entrar na justiça para reconhecer a cidadania italiana de vocês. No máximo, vocês vão recorrer ao processo, vai cair na corte, e quando a corte julgar, né, eles vão pela Constituição, e a Constituição diz que vocês são italianos. Então, tipo, vocês não perdem o processo. Pode ser que demore um pouco mais, mas até o momento, até o advogado nosso, ele postou que saiu uma sentença atual, né, após já essa medida, só que foi um processo já do ano passado, mas ele falou que a parte boa é que o juiz não citou em nenhum momento essa medida, né, em nenhum momento do processo, então ele deu a sentença normal, né, que é o que acontece em todos os casos, né, então é muito difícil de negar, né, eles negam se tem algum erro na documentação, se tem um documento que está faltando, mas
os advogados que trabalham nesse processo, eles já sabem tudo que precisa, para não ter nenhum tipo de problema, né? Exatamente. Então, gente, fizemos esse vídeo hoje só para tranquilizar vocês, para quem tava perdido, para quem tá com dúvida. A gente pesquisou bastante, a gente teve informação do nosso advogado, que é da Itália, que ele tá por dentro do assunto, ele tá trazendo matérias, ele é ativo no Instagram, então, gente, calmem, não fiquem nervosos. A gente ficou bem nervoso quando a gente ouviu essa notícia, mas assim, vai dar tudo certo. Lembrando que aqui no canal tem vários vídeos sobre minha cidadania italiana, onde eu abro todos os valores que a gente pagou, tudo direitinho, detalhado. Pesquisem aqui no canal, vou deixar a playlist aqui fixada pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo e deixa o joinha. Até o próximo vídeo, um beijo! Tchau! Tchau.